Olá, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar início então à nossa aula gravada de número 14. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tivemos na nossa aula ao vivo na segunda-feira, certo? Nós começamos a falar sobre expressões algébricas. E aí, então, hoje nós vamos preencher a apostila referente àquela explicação que nós tivemos na nossa aula, certo? Na segunda-feira, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então, vamos lá. Como nós vimos na aula de segunda-feira, expressões algébricas. Como nós retratamos uma expressão? Através das operações que acontecem entre números. Mas nós chamamos de expressões algébricas, então, porque elas vão envolver letras, certo? Então, como nós vimos, uma expressão algébrica, ela pode ser chamada de monômio, certo? Por quê? Monômio é a representação de um termo algébrico formado por números e letras, tá certo? Na apostila de vocês, na página 3, a apostila nova, volume 3, tá certo? Então, quem ainda não pegou, deve ir ao colégio e retirar, tá? Segundo a coordenação, né, essa apostila ela estaria liberada a partir do dia 13/7, tá? Para que vocês pudessem retirar no colégio, tá bom? Então, as expressões algébricas, tá certo? Elas vão fazer partes de números e letras, tá? Então, aqui tem o jogo das áreas. Bom, área, cálculo de área, né? Multiplicação de duas dimensões, tá certo? Então, quando nós multiplicamos duas dimensões, por exemplo, a área de um quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9, né? 9 centímetros ao quadrado, 9 metros ao quadrado, tá certo? Então, nós temos o joguinho das áreas aí, que pode ser trabalhado com material de apoio, tá? Mas aí precisa de dois para jogar, tá bom? Aí, como nós estamos à distância, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas nós podemos pegar peças, tá certo? Desse jogo. Então aqui nós temos uma peça do jogo, tá? Agora que você retomou as ideias sobre áreas e expressões algébricas, com esse jogo responda as questões. Então aqui nós temos uma peça do jogo. Nessa peça do jogo, nós temos um paralelogramo. O que é o paralelogramo? É uma figura bidimensional que possui duas dimensões. O que é o paralelogramo? Quando é um quadrilátero, certo? Que possuem lados opostos paralelos. Então, este lado é oposto a este lado e este lado é oposto a este lado, porém paralelos. Eles nunca vão se encontrar. Se eu der continuidade no segmento de reta, eles nunca vão se encontrar, tá certo? E aí nós vamos calcular a área do paralelogramo. O que é a área do paralelogramo? É a gente multiplicar, certo? Este lado, ou seja, o comprimento vezes a altura. O comprimento deste paralelogramo é 2b. Nós vimos na aula de segunda-feira que quando eu tenho um número e uma letra, entre eles tem a multiplicação. Então significa que eu tenho 2 vezes b e ele deve ser multiplicado por a, tá certo? Então ele pergunta assim, ó, se você virar a carta com esse paralelogramo, qual carta deve virar em seguida para fazer o par correto? Então eu tenho um paralelogramo com as medidas. A próxima carta correta seria eu ter o 2AB, não é isso?
Porque é a multiplicação de 2b vezes a, tá? Comprimento vezes altura, que é a área do paralelogramo, tá? 2ab. Então, como resposta, vocês devem colocar lá. Como a área do paralelogramo é 2b, vai se virar a carta com a expressão 2ab, certo? Na letra B, agora imagine que você tenha virado uma carta com esta expressão. Qual carta deve virar em seguida para fazer o par correto? Então, quer dizer que isso aqui, ela é a determinação de uma área, tá? A determinação de uma área. Então, vocês podem ir lá no final da apostila de vocês, tá certo? E ver quais são as cartas que possuem nesse jogo. Então, se vocês forem no final, acho que na página 3, na página 1 e na página 3 do material de apoio de vocês, vocês vão ter o jogo, tá? Então tem as figuras geométricas com a medida dos lados e na página 3 tem a área, né? O resultado da área. Então ele deu essa carta 3AB. 3AB é resultado de qual carta? De qual expressão, tá bom? Vai ser do triângulo, que está lá 6B de comprimento por A de altura, tá certo? Então, o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quer dizer que eu tenho 6B vezes A sobre 2, que é igual a 3BA ou 3AB, tá certo? Por uma organização matemática, nós seguimos a ordem alfabética, tá bom? Então, esta é a carta que está aqui, ó, que vocês vão escrever nessa resposta, tá bom? Olha, esse jogo foi um pouquinho antecipado, tá, aos nossos estudos. Nós vamos estudar a multiplicação de monômios, a multiplicação de polinômios, tá certo? Tá um pouquinho adiantado esse conteúdo, tá? Mas não tem problema, certo? Então vamos lá. Nesse jogo, note que as cartas com as expressões que representam as áreas das figuras são exemplos de expressões algébricas. Expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações. Tá? Então, na página, nós vamos dar início ao preenchimento e ao entendimento, né, da nossa aula de segunda-feira. Tá? Nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, nós temos aqui monômio e polinômio. Monômio, tá? Monômio é a representação de um único termo. Polinômio, quando eu possuo mais de um termo, tá certo? Como nós já vimos aí no nosso comentário da aula de segunda-feira, tá? Então aqui nós temos o seguinte, ó, você já estudou que o volume de uma caixa com o formato de um paralelepípedo é dado pelo produto das medidas do comprimento, da largura e da altura. Então nós já estudamos o volume no ano passado, tá certo? E nós vimos que o volume é a multiplicação de 3 dimensões. Então eu vou ter objetos tridimensionais que ocupam espaço. Volume é tudo aquilo que ocupa espaço. Então eu tenho uma caixa aí que tem as medidas 2x, y e 3z. Tá certo? Então, é comprimento, largura e altura. Nessas condições, nós vamos ter que multiplicar as 3 dimensões. 2x vezes y vezes 3z. Tá certo? Mas como nós vimos na aula passada, né? Parte literal, tá certo? Nós temos que trabalhar com a parte literal, tá? Nós temos que multiplicar. Então, ficaria 6xyz, tá? Então, a expressão 6xyz apresenta o 6 como coeficiente numérico ou parte numérica e o xyz como parte literal, que são as letras. Ele forma um monômio. Monômio, um único termo formados por números e letras. E entre esses números e letras, o que acontece é a operação de multiplicação. Tá certo? Então, vocês estão vendo aí o 6xyz. 6 é coeficiente numérico, xyz é parte literal. Ok? Isso é chamado de monômio. O monômio, então, tem toda a explicação aí, ó. Tá? O termo de um
expressão algébrica pode ser composto por coeficiente numérico ou coeficiente numérico e parte literal. Quando é só a parte numérica, nós chamamos de termo independente, porque ele não precisa de letra nenhuma para existir, ok? Então, nós podemos trabalhar, né, com os termos da parte literal, chamado também de variáveis, porque eles podem variar o seu valor numérico, tá certo? Como nós já vimos isso ano passado, tá? Mas vamos estar estudando novamente aí. Vamos acompanhar esse exemplo. Os exemplos de monômios, tá? Menos x. Qual é a parte numérica do menos x? Não aparece, mas é o 1. Então, menos 1 é o número e x é a parte numérica, tá certo? O final ele está referente à parte numérica. O x é a parte literal, desculpe. Agora, x ao quadrado, y. Então, também é uma expressão, é um termo algébrico chamado monômio, tá certo? Aonde o número que representa aqui é o número 1, tá? O coeficiente numérico é o 1, tudo bem? Agora, x ao quadrado é potência, tá? Lembra que nós estudamos a potência aí no começo do ano. Letra C, eu tenho o número 18. Olha, é o que nós temos, né, de termo independente, ele não tem letra. Por si só, ele tem uma quantidade pré-estabelecida. Ele representa a quantidade 18, tá certo? Então, 18 é um termo que não possui parte literal, somente coeficiente numérico. Então, ele é um termo independente, tá? Depois, na letra D, 5A nonos, ou seja, 5A dividido por 9 é uma fração é uma divisão, tá certo? Eu tenho 5 nonos A, pode ser falado também. Na letra E, Z menos Z ao cubo sétimos, tá certo? Então eu tenho menos, ele é uma expressão negativa, o Z está elevado ao expoente 3, que é chamado de cubo, sobre 7, que também é uma divisão. É um único termo, tá certo? São chamados de monômios. Agora vamos ver a questão de representar essas variáveis, essas letras, tornando um valor numérico. Olha só, a tarifa de pedágio cobrada por automóvel que passa em certo trecho de uma rodovia é R$ 6,50. Considere que em uma hora tenha passado C automóveis por esse trecho. Então, esse C é uma quantidade indefinida, é uma variável, é uma incógnita, tá certo? Que nós já vimos isso no ano passado. Agora, 6,50 por automóvel, tá certo? Então, vamos lá. Olhando isso aqui na letra A, ele fala assim: determine o monômio, um único termo, que expressa quantos reais foram arrecadados pelo pedágio somente com os automóveis nesse período. Então é 6,50, que é o valor de cada automóvel, vezes C, tá certo? Ou 6,50C, porque o C representa cada automóvel que passou nesse trecho e nós não sabemos a quantidade, então ele é uma variável. Pode passar 100 automóveis, pode passar 50 automóveis, 10 automóveis, depende, né, do dia, depende da quantidade de trânsito que tem nesse pedaço de tempo, tá bom? Então ele fala na letra B: se durante uma hora passaram 350 automóveis nesse trecho, quantos reais foram arrecadados pelo pedágio nesse período? Então, o C é a quantidade de automóveis, é a variável. Em uma hora passaram 350. Então, é só substituir o C por 350. Aí sim nós vamos ter 6,50 vezes 350, que vai resultar em 2.275. Então, foram arrecadados R$ 2.275. Então ele deixa de ser uma expressão algébrica, certo? E passa a ser um valor numérico. Então, nós falamos, né, que ao substituir a variável C por um número, nós vamos fazer a operação, que é a multiplicação, e depois nós vamos ter, então, o valor numérico da expressão. Tá certo? Então ela deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma expressão numérica. Nós
substituímos a letra por quantidade, tá certo? Por isso a letra é chamada de variável ou incógnita. Ela pode variar de quantidade. Aqui ele deu 1 hora para passar os automóveis, foi 350. Então, se ele desse o tempo de 2 horas, essa letra C já não seria mais 350, ela teria outro valor, um valor variável, tá certo? Isso é valor numérico, tá? Quando nós substituímos a incógnita, a variável, a letra por um número, aí nós vamos fazer a operação e obter um valor numérico. Então aqui ele trouxe, né, para vocês a representação do pedágio, tá certo? Que todo mundo está passando no pedágio aí. Agora ele traz para nós, né, a caixa. Então, a caixa que foi símbolo do nosso início aí, tá certo? Nós vamos ter essa representação na página 5, tá? Na página 5 de vocês, nós vamos ter essa representação. Então, vocês vão ver que ele vai substituir. Então, ele vai substituir aqui as letras por quantidade. Então, olha lá. Considere esta caixa que foi apresentada anteriormente. Se x é igual a 20 centímetros, y é igual a 20 e z igual a 11, qual é o volume dessa caixa em centímetros cúbicos? Nós passamos da expressão algébrica para a expressão numérica, substituindo quantidade, tá certo? Então, olha lá, eu tinha 2x vezes y vezes 3z. Então, eu vou substituir o x por 20, que é o valor estipulado. Vou substituir o y por 20, que também é o valor estipulado. E vou substituir o z por 11. Aí vai ficar como? Olha lá, vai ficar 2 vezes 20 vezes 20 de novo, que é o y, vezes 3 vezes 11, que é o valor de z. Tá certo? Aqui, a apostila, vocês estão vendo que ela fez separado, ó. 2x, o y e o 3z. Então, 2 vezes 20 deu 40, o y é o 20 e 3 vezes 11 deu 33. Então, agora ele multiplica os resultados. 40 vezes 20 vezes 33, que deu 26.400 centímetros cúbicos, porque é volume, multiplicação de 3 dimensões, então é centímetros cúbicos, tá certo? Olha lá, outra possibilidade era a gente fazer a multiplicação dos monômios, tá certo? E depois substituir os valores, tá? Então, por quê? É multiplicação, a ordem não altera, a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera os produtos, tá certo? Então, vamos lá. Observe novamente essas 3 cartas no material de apoio. Já sabemos que elas trazem expressões denominadas monômios, tá certo? Monômio porque é um termo apenas. Então tem a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Aí ele quer que vocês separem o que é coeficiente numérico e o que é parte literal. Então, da carta 1, qual é o coeficiente numérico da carta 1? É o 12, parte literal, x ao quadrado e y, tá certo? Então, preste atenção aqui para preencher aqui embaixo, tá certo? Carta 2, coeficiente numérico. Só, aqui tem um número escondido, que é o número 1. Então, 1/2 coeficiente numérico, parte literal, x quadrado y, tá certo? E na carta 3, coeficiente numérico 50, x ao quadrado y, parte literal, ok? Depois, de acordo com o que você escreveu, o que esses monômios têm em comum? A parte literal é igual. X ao quadrado y, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, quer dizer, monômios que possuem parte literal igual, eles são chamados de monômios semelhantes. Tá certo? Monômios semelhantes possuem parte literal igual. Vimos isso no ano passado, nós começamos a trabalhar a parte das letras. Tá certo? Então, monômios semelhantes são aqueles que possuem parte literal igual. Ok? Beleza. A explicação para vocês. Tá?
que monômios são os monômios semelhantes, aqueles que possuem parte integral igual, mas tem que ser igualzinho. Se tiver um x ao quadrado, tem que ter um x ao quadrado, tá certo? Um x ao quadrado e x não são semelhantes, tá certo? São diferentes. Então aqui vocês estão vendo que só tem a letra, né? A carta que tem o 2AB e o 3AB, tá certo? Então marque um xizinho aí, ok? Pessoal, então só complementando a nossa aula de segunda-feira, né, que nós tivemos um início aí sobre as expressões algébricas, relembrando que são monômios, tá certo? Os coeficientes, as partes de letras, tá certo? E aí então nós acabamos a nossa aula por aqui, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Para que vocês possam estar fazendo as atividades. Obrigado.